Essa daqui é a nossa primeira análise de caso, e o objetivo é justamente te trazer um conhecimento a respeito de dentes com ampla destruição coronária, que é justamente essa situação clínica aqui que a gente vai mostrar para você a partir de agora. Uma situação clínica em que a paciente tinha diversas restaurações antigas em resina composta e a gente necessitava justamente fazer a substituição de todas elas. Aqui a grande dificuldade era justamente equilibrar a coloração do substrato, uma vez que a gente tinha restauração em dente escurecido, restaurações do tipo classe 4, restaurações extensas que muitas vezes ficam visíveis à linha de união, ou seja, a interface entre dente e restauração. O grande ponto em questão em um caso como esse é justamente o controle do preparo seletivo, ou seja, da construção de um bisel com o objetivo de entrar com a resina de dentina de uma maneira estratégica. Essa dentina ela vai cumprir justamente esse papel de conseguir equilibrar a cor antecedendo o seu esmalte vestibular, que vai ter justamente o objetivo de manter a cor da dentina. Então, nesse tipo de abordagem, eu vou rodar todo o caso clínico aqui para a gente discutir. A gente começa sempre na seleção de cor. Essa seleção de cor ela é feita justamente com o objetivo de selecionar a cor mais apropriada. E aqui já tem uma grande dica. Eu estou usando o canino de número 23 como referência nessa seleção de cor, uma vez que é o dente mais bem posicionado na boca dessa paciente. Esse canino ele vai justamente cumprir o papel de análise de croma e de análise de matiz para que eu consiga ter muito mais assertividade na seleção de cor em que eu enquadro a técnica do botão. Eu coloco sempre a guia palatina e a guia incisal e também a guia vestibular em caso de dentes escurecidos, com o objetivo de favorecer todo o meu preparo seletivo. É uma fase importante que surge logo na sequência após a remoção de todas as resinas. Para a remoção das resinas, a gente está adotando justamente pontas diamantadas e brocas multilaminadas. Já para os dentes escurecidos, eu gosto bastante de não ficar me atendo a numerações de broca, porque muitas vezes a gente esquece como clínico. O grande objetivo aqui com o espessímetro é mensurar a espessura de minha broca, verificar justamente qual tipo de formato essa broca tem, com o objetivo de guiar todo o meu preparo seletivo. Eu verifiquei aqui com o espessímetro que essa broca tinha uma espessura de 1 milímetro, ideal ali para poder preparar aquele meu incisivo central. Se eu aprofundasse uma broca inteira, eu teria a clareza que eu tinha reduzido 1 milímetro baseado no volume vestibular. Então a gente consegue ter essa clareza e essa versatilidade com o uso desse espessímetro para poder realizar esse preparo de uma maneira estratégica. Um outro ponto que eu gosto também de tratar, como isso aqui é uma análise de caso, eu estou compartilhando com você justamente esses pulos do gato, é muito importante mensurar também a importância do isolamento absoluto do campo operatório. Muita gente negligencia essa fase, ou seja, faz um dente escurecido, ou fecha diastema, ou faz restaurações múltiplas de vários dentes de forma relativa. A grande dificuldade disso é justamente você afastar a sua margem gengival para conseguir visualizar lá a região cérvico-proximal, que é a região em que a papila está. E via de regra, quando eu estou com isolamento absoluto, eu consigo visualizar justamente o posicionamento dessa papila, afastando no sentido apical, favorecendo toda a minha dinâmica de visibilidade. Uma outra questão é, em dentes escurecidos, como a terminação cervical ela é muito mais a nível subgengival, uma vez que eu desejo afastar toda essa região cervical para poder visualizar essa interface, eu preciso lançar mão de duas opções de afastamento. A primeira delas é o uso de um fio dental tracionando essa margem no sentido apical. Mas muitas vezes, eu não sei se você vive essa realidade, mas muitas vezes quando você isola com um fio dental puxando essa margem, você gera dificuldade de visibilidade da margem. Ou seja, o lençol joga tudo para baixo de novo, desfavorecendo essa sua visibilidade. Então, o grande ponto em questão é, se você tem possibilidade de utilização do fio, ou melhor, do grampo afastando essa região cervical, você vai acabar tendo mais facilidade nesse manejo. Como eu tenho aqui uma restauração lá do dente 22 do ponto de vista palatino, eu estou fazendo um reparo e o protocolo de reparo envolve a aplicação do primer na região de resina antiga, aplicação do primer, ou melhor,
aplicação do silano na região de resina, aplicação do primer na região de dentina e aplicação do adesivo sobre toda a sua interface, favorecendo todo esse manejo. A gente está reconstruindo o nosso dente, e como esse dente ele tinha uma alteração de matiz, ou seja, ele estava com a coloração completamente diferente da normalidade, fizemos o uso de um agente opacificador. Particularmente, eu gosto bastante de um opacificador de consistência regular, chamado de opaquer da Forma. É uma baita opção para que você consiga mascarar substratos escurecidos e conseguir resultar em um aspecto de normalidade. Quando eu tenho a aplicação do opacificador seguido da dentina e eu vejo que esse dente está um pouco mais opaco, ou seja, mais branco do que o ideal, eu uso um pigmento ocre para poder modular esse nível de saturação. Seria basicamente chegar em qualquer cor de substrato através do uso do pigmento ocre, ou tingir esse dente para poder facilitar o trabalho do meu esmalte. O pigmento ocre ele tem um grande objetivo: aumentar o nível de saturação para chegar na saturação ideal e equilibrar toda a cor antecedendo ao meu esmalte. Essa é uma grande dica para que você possa justamente ter mais facilidade no âmbito clínico, favorecendo todo o seu manejo restaurador. E várias dicas envolvendo a resina composta você encontra aqui do canal da Optical Cursos, então eu te convido para que você possa seguir aqui o nosso canal, curtir esse vídeo, porque tem bastante conteúdo que a gente vai compartilhar com vocês ao longo das próximas semanas. E lembrando que toda segunda-feira, às 20 horas, a gente compartilha novos vídeos aqui no canal para que você possa justamente ampliar a sua visão da odontologia estética e, sobretudo, da resina composta. Então, seguindo nossa filosofia aqui, aplicamos o pigmento ocre, deixamos todo o nosso substrato mais simplificado para, assim, construirmos a nossa camada palatina. Essa camada que vai gerar toda a parte de resistência de um dente, a devolução do comprimento incisal. Polimerizamos todo o nosso conjunto e agora entra justamente uma fase para simplificar todo esse processo. Uma vez que a camada palatina devolve o comprimento, eu preciso equilibrar a largura, fazer aquela simulação de dente posterior na região anterior, transformar uma cavidade complexa em uma cavidade simples, sabe? Lembra disso? Portanto, sempre quando eu tenho um dente que não tem um contato tão firme, o contato equilibrado, a gente costuma trabalhar com a camada de esmalte interproximal, que não é o mesmo esmalte da palatina, porque senão a região interproximal vai tender a manchar de forma precoce e ficar mais acinzentada, uma vez que o esmalte da palatina é mais translúcido. A gente vai adotar, nesses casos, o esmalte vestibular, o mesmo esmalte vestibular. E a gente vai reconstruindo ele com auxílio da tira de poliéster, com auxílio também de uma espátula bem fina, favorecendo todo esse manejo interproximal. Então a gente reconstrói toda a nossa restauração para deixá-la simplificada. Esse é o grande segredo para a gente conseguir acertar a morfologia. Deixar a nossa restauração como uma caixa para facilitar todo esse meu manejo restaurador. E agora entra justamente a camada mais importante da restauração, que nada mais é do que a nossa dentina. A dentina vai ser aplicada bem naquelas cavidades em que estão em aberto, até que eu forme um substrato de coloração única. A dentina, galera, precisa acertar a cor. A dentina vai deixar tudo pronto antecedendo o seu esmalte. A dentina vai deixar tudo dentro de uma compatibilidade de cor previamente ao seu esmalte. Lembre-se, o seu esmalte ele é como um vidro. Ele não tem o poder de mascarar por completo a cor do que está subjacente. Se você erra a cor da dentina ou o seu substrato tem uma cor incorreta, o seu esmalte vai simplesmente manter aquela cor, desfavorecendo todo o seu resultado final. Portanto, não acredite que seu esmalte vai fazer milagre quanto à cor final obtida em termos de naturalidade. O seu esmalte ele vai apenas manter todo aquele trabalho que a sua dentina teve. É por esse motivo que você precisa selecionar uma dentina de uma coloração muito boa, para que o seu esmalte não sofra no momento da aplicação. E a gente vai entrar com esse esmalte em camada única. Por esse motivo eu estou trabalhando aqui com o esmalte da Palfic, que é um esmalte bem translúcido, uma vez que a gente já conseguiu acertar a cor nessa dentina. Aplicamos o nosso esmalte, polimerizamos todo o nosso conjunto e partimos para a realização do nosso acabamento e polimento. E esse acabamento e polimento ele tem um grande objetivo, justamente favorecer a determinação da morfologia, que é super baseada nas arestas,
no volume do dente, no posicionamento da borda incisal e no posicionamento dos ângulos incisais. Com isso, a gente vai conseguir justamente formar uma forma anatômica, ou seja, devolver essa anatomia e, na sequência, realizar toda a parte de textura, polimento e brilho, com o objetivo da gente ter um dente com uma coloração natural e com uma morfologia mais bonita, devolvendo assim a naturalidade. Esses são recursos que a gente adota para conseguir fazer uma transformação do sorriso natural, para conseguir sair de um aspecto inicial como esse e chegar num aspecto final como esse outro, favorecendo justamente o equilíbrio na naturalidade e a devolução justamente das características que a minha paciente perdeu. Esse é o poder da transformação do sorriso. Esse é o poder da resina composta. Esse é o poder de você visualizar o que o paciente já tem de bonito no sorriso, no caso dessa paciente, o canino de número 23, para trazer para os outros dentes a mesma característica de forma anatômica e de cor. É dessa forma que você vai conseguir analisar um caso, planejar o seu tratamento, saber quais resinas escolher para conseguir ter mais assertividade. Fique ligado, porque nos próximos vídeos você vai conseguir ter outras análises de caso como essa, para que você possa aprender ainda mais o universo da resina composta. Tamo junto e até o próximo conteúdo.